Nós vamos aprender hoje raiz quadrada exata de um número inteiro. Primeira coisa, o que é exata? É que o resultado não vai dar um número decimal, ou seja, um número com vírgula. Então, o resultado, nesse caso, vai ser sempre um número inteiro, ok? Então, vamos conhecer. Olha só, esse símbolo a gente chama de radical. O número que está dentro do radical chamamos de radicando. E esse número aqui, ó, que está nesse V, ele é chamado de índice, ok? Em muitos casos, ó, esse índice ele não aparece. Camila, você disse uma vez que quando não tiver número é sempre 1. Pois é, no caso de índice não vale. Até porque aqui dentro, ó, não pode ser 0, não pode ser 1, não pode ser número negativo, ok? Então, só pode ser a partir do 2. Então, por isso que quando não tem número, nesse caso, já que não pode ser 1, vai ser quem? 2. Ok? Então, pode aparecer dessa forma, como da forma que já estava, certo? Só que os livros, pessoal, aparecem sem o índice, mas já sabem que é uma raiz quadrada, tá bom? Então, ó, dentro do radical, ou seja, o radicando, ele jamais vai ser um número negativo, ok? Não existem, pode colocar assim, ó, não existem. Existem esse ao contrário e a negação dele, que é o não, é esse corte, ok? Então, não existe, tá bom? Camila, por quê? Porque raiz quadrada é o oposto de potência. Como assim? Se eu tiver 2 vezes 2, concorda comigo que vai dar 4? Né? Então, a raiz quadrada de 4 vai ser quem? 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 dá 4. Então, que número vezes outro iria dar menos 4? Esse número tem que ser igual, porque se fosse menos 2 vezes 2, com certeza daria ali, ó, menos 4, né? Camila, por que mesmo, hein? Ó, menos e mais, sinais diferentes é sempre menos. Só que esses dois números têm que ser iguais, ó, que nem esse. Mas eles são, Camila, os dois são 2. Um é positivo e o outro é negativo, ok? Isso é diferente disso. Por isso que eu não posso afirmar que eles dois aqui, ó, são uma potência. Então, não existe essa possibilidade de raiz quadrada, certo? Não existe nenhum radicando negativo. Tudo isso, aqui, ó, tudo isso, ó, vou colocar aqui, ó. Tudo isso aqui é um número só, não é só o 4 não, certo, pessoal? Até porque se for só o 4, não é uma raiz, é um número inteiro, é um número natural. Dentro do radical é que se transforma em uma raiz, tá bom? Então, ó, isso é um número. E concorda comigo que todo número, ele pode ser positivo ou negativo? Pode, né? Então, ó, cuidado, o sinal tá fora do radical e não dentro, como esse caso, viu? Tá bom? Então, tá fora. Aqui dentro, ó, vai ser sempre positivo. Agora, fora, ele pode ser negativo ou positivo. E Camila, resolve como? Muito simples, ó. Repete o sinal que tiver e tira a raiz quadrada normal, ó. Raiz quadrada de 4 dá quanto? 2. Muito simples, ó. Repete o sinal que tiver e a raiz quadrada de 4 é quanto, ó? 2. Ok? São coisas distintas. Aqui, ó, o sinal tá fora do radical. Até porque dentro do radical, lembrem, pessoal, é sempre positivo. Fora dele é que pode ser positivo ou negativo. Então, ó, raiz quadrada é um número vezes ele mesmo. Então, pensa, que número vezes ele mesmo dá esse resultado daqui de dentro, ó?
Que número vezes ele mesmo vai dar zero? Camila, só pode ser zero. Faz todo sentido, porque zero vezes zero, ó. Porque zero vezes zero dá quanto? Zero, tá bom? O resultado tem que dar esse número que está aqui dentro, tá bom? Vamos pensar, que número vezes ele mesmo dá 1? 1. Porque 1 vezes 1 dá 1, tá bom? O resultado tem que dar esse valor daqui. Que número vezes ele mesmo dá 4? 2. Então, 2 vezes 2, ó, perceba que vai dar 4. 9. Que número vezes ele mesmo dá 9? 3. 3 vezes 3 dá quanto? 9. 16. 4 vezes 4 dá 16. 25. 5 vezes 5 dá 25. 36. 6 vezes 6 dá 36. 49. 7 vezes 7 dá 49. 64. 8 vezes 8 dá 64. 81. 9 vezes 9 dá 81. Então, ó, raiz quadrada de 0 é 0. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de 36 é 6. Raiz quadrada de 49 é 7. Raiz quadrada de 64 é 8. Raiz quadrada de 81 é 9. Então, ó, precisamos, sério mesmo, decorar pelo menos essas 10 raízes. Garanto que vai ser muito útil daqui para frente se vocês decorarem essas raízes. Decorar mesmo, que nem tabuada. Ok, pessoal? Como resolver uma raiz quadrada de um número alto? Primeira dica, pessoal, se vocês tiverem ali decorado aquelas primeiras 9 raízes quadradas, isso daqui vai ser fichinha. Por quê? A cada 2 zeros equivale a 1 zero no resultado, certo? Então, só basta, ó, tirar a raiz quadrada desse número e vocês já conhecem, quer ver, ó? Raiz quadrada de 1 é quanto? 1, lembra? E a cada 2 zeros é 1. Então, raiz quadrada de 100 é quanto? 10. Aqui, ó, raiz quadrada de 4, lembram? É quanto? 2, né? E a cada 2 zeros é 1. Raiz quadrada de 900. Só terá a raiz quadrada de 9, que é 3, e a cada 2 zeros é 1. Raiz quadrada de 16 é 4, e a cada 2 zeros é 1. Raiz quadrada de 25, ó, é 5, e a cada 2 zeros é 1. Então, ó, raiz quadrada de 2.500, 50, de 1.600, 40, de 930, 420, 100, 10 e por aí vai. Percebam só, pessoal, e se eu tivesse isso, ó? Aqui, ó, raiz quadrada de 250, muito simples, só terá a raiz quadrada de 25, que é 5, e a cada 2 zeros lá dentro da raiz equivale a 1 zero fora da raiz. Então, ó, raiz quadrada de 250.000 é 500 e por aí vai, tá bom? Camila, e se por um acaso eu tenho isso, ó? Raiz quadrada de 25.000. Lembrando que não tem como, tá bom? De ser exato. Por quê? É a cada 2 zeros. Tem um 2 aqui, mas esse outro não completou, tá bom? Então, não vale para essa lógica, tá bom? É a cada 2 zeros que vale, tá bom? Então, vamos lá. Ó, preste bastante atenção nisso. Números terminados em 1, o resultado vai ser 1 ou 9. Em 4 vai ser 2 ou 8. Em 9 vai ser 3 ou 7. Em 6 vai ser 6 ou 4. Como assim, Camila? Olha, terminados, tá vendo? Olha, terminou em 1. Aí eu vou, ou vai ser 1 ou 9, tá bom? E como que eu sei? O primeiro passo eu tenho que limitar. O que é isso? Vamos limitar com as dezenas. A única coisa que sei é que a raiz quadrada de 100 é 10 e a próxima dezena é a raiz quadrada de 400, que é quanto? 20.
Concorda que esse número ele está entre o 100 e o 400? Então, o resultado aqui ele vai estar entre 10 e 20. Então, pode ser quem? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Então, eu teria que multiplicar todos esses números por ele mesmo para encontrar o número 121. Só que eu estou limitando. Como assim, olha? Números terminados em 1. Então, ou vai ser um número terminado em 1 ou 9. Como eu estou aqui na casa do 10, né? Indica que ou vai ser um número 11 ou vai ser um número 19. Tá vendo? 1 ou 9, certo? Como não pode ser 1 e 9, porque estamos na casa do 10, então vai ser 11 ou 19. Então, ou eu multiplico 11 vezes 11 para ver se dá 121, ou eu multiplico 19 vezes 19 para ver se dá 121. Mas lá vai uma outra dica. Perceba, 121, ele está mais próximo do 100 ou do 400? Do 100, né? Se ele está mais próximo do 100, então o resultado aqui, ó, vai estar próximo de quem? Do 10, tá bom? Então, desses dois números, quem está mais próximo do número 10? O 11. Então, acabou. Raiz quadrada de 121, posso confirmar que vai ser quanto? 11. Agora, vamos aí para outros exemplos. Ó, o número 625, ele está ali localizado mais ou menos onde? Perceba que o número 625 está entre essas duas centenas, ó, 400, raiz quadrada de 400, que é 20, e raiz quadrada de 900, que é quanto? 30. Tá bom? Então, ele está localizado aqui. Concorda comigo que ele vai ser um 20 e alguma coisa? O que alguma coisa é? Por isso que eu não botei essa regra aqui. Pessoal, a regra do 5 é a melhor que tem. Terminou em 5, então o resultado vai ser quanto? 5. Então, ó, fechou. Então, raiz quadrada de 625 é 25, ok? Só fazer o teste, ó. 25 vezes 25. Ó, 625. Maravilhoso, hein? Raiz quadrada de 225. Ele está localizado onde? Concorda comigo que ele está entre ali a centena 100, né? Que é a dezena 10 como resposta. E a centena 400, que tem como resposta quanto? 20. Então, ele está entre esses dois números. Então, concorda comigo que ele vai ser na casa do 10, certo? Mas, ó, dica maravilhosa. Terminou em 5, então o resultado lá vai ser um número 5. Então, aqui, ó, raiz quadrada de 225 é quanto? 15. Acabou. Olha só. 15 vezes 15. 225, maravilhoso. Aqui, ó, raiz quadrada de 729, então ele está localizado ali entre quem? Concorda comigo que ele está entre o 400 e entre o 900? Tá, né? Ou seja, entre o resultado 20 e o resultado 30. Então, concorda comigo que esse número vai ser um 20 e alguma coisa? 20 e alguma coisa. A regra do 9 diz que quando o número terminar em 9, ou vai ser um 3 ou um 7. Então, um 3 ou um 7, tá bom? Então, a raiz quadrada de 729 ou vai ser 23 ou vai ser 27, tá bom? Como saber? Aproximação. 729 está mais próximo do 400 ou do 900, ou seja, da resposta 20 ou da resposta 30. Concorda comigo que ele está mais próximo do 900, ou seja, da resposta 30? Então, vai ser quem? Ó, 27. De certeza. Vamos fazer aqui esse teste. 729, raiz quadrada, 27. Maravilhoso. Olha só, pessoal. Agora eu tenho raiz quadrada de 1024. Como eu disse, isso daqui, ó, conseguimos fazer muito mais. Só a gente ir para aquela lógica, ó, 1600, porque a raiz quadrada de 16 é 4 e a cada dois zeros é 1. Então, ali eu já tenho de 1600. Maravilhoso. Então, concorda comigo que esse 1024, ele está entre raiz quadrada de 900
que é 30, e a raiz quadrada de 1.600, que é 40. Então, esse número vai ser o quê? Um 30 e alguma coisa, certo? Então, como saber esse alguma coisa? Olhando para o último número. Terminou em 4. Terminou em 4, ou vai ser um 2, ou vai ser um 8. Tá bom? Depois disso, 1024 está mais próximo de quem? Do 900 ou do 1600? Do 900, né não? Então, ele está mais próximo, resultado 30. Então, ele vai ser quem? 32, de certeza. Vamos fazer aí o teste. 1024 raiz quadrada, 32. Maravilha! Então, pessoal, é dessa forma que vocês encontram ali uma raiz quadrada de um número alto. Lembrando que isso é exato, tá bom? Raízes exatas e não raízes aproximadas, que também iremos aprender. Então, o segredo daqui é fixar, decorar aquelas 9 raízes principais, tá certo? Decorou aquilo, conseguimos essas outras raízes. Quando nós fizermos essas raízes, conseguimos as raízes que estão dentro desses números, tá certo? Como? Utilizando isso, ok? Maravilhoso, nem preciso de cálculo. Olha que coisa boa, nem preciso de cálculo, usando só a lógica, tá bom?